tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Fernando Morbeck Coelho, radiologista com atuação em imagem abdominal e oncológica. Neste vídeo eu quero discutir com você por que o turnaround time, que é o famoso TAT, precisa ser entendido mais do que é um indicador de eficiência. Vamos olhar para as evidências, os riscos de interpretações simplistas e principalmente as estratégias clínicas e institucionais que realmente fazem diferença na oncologia. Fique comigo para mais esse vídeo. Então vamos lá, vamos direto ao que interessa. Primeiramente, o que é o turnaround time? Tem alguns conceitos que divergem na literatura, né? Alguns, alguns locais a gente vê que o turnaround time começa desde a solicitação do exame do paciente, outros já colocam a partir do momento que o paciente faz o exame, outra a partir do agendamento. Mas, em suma, o turnaround time, que é o tempo de resposta para o relatório radiológico, é o tempo que mais utilizamos, é o tempo entre a aquisição da imagem e a liberação do relatório, do laudo. Então, essa é a métrica-chave para avaliar a eficiência dos serviços de radiologia. É um KPI crucial na radiologia, né? Especialmente na oncologia, onde a gente precisa de um laudo mais rápido para tratar rapidamente ali o paciente. Logicamente que também podemos aplicar em outros cenários, como a própria urgência, emergência. E monitorando esse KPI, que é o TAT, a gente consegue identificar gargalos e melhorar fluxos diagnósticos. Qual é o impacto clínico do TAT? Né? Então, na oncologia, o tempo de resposta diagnóstica pode interferir diretamente no início do tratamento. Eu estou enfatizando aqui mais na parte oncológica, né? E já tem evidências robustas que mostram isso com bastante clareza, né? Então, em desfechos clínicos, a gente sabe que quanto mais demora um relatório, mais tempo demora para tomar a conduta clínica. Então, isso vai impactar na sobrevida do paciente muitas vezes, principalmente para os tumores agressivos. E também existe uma parte de custo assistencial que não é desprezível, né? Atrasos no diagnóstico vão levar a tratamentos mais complexos e caros. A gente viu isso, por exemplo, durante a pandemia pelo coronavírus. Vários pacientes que deixaram de ter o diagnóstico precoce evoluíram para casos mais avançados e depois o custo para a saúde pública e suplementar foi catastrófico. Aqui são alguns artigos, alguns trabalhos mostrando sobre o impacto do turnaround time. O primeiro desses aqui é um artigo do JAMA de 2019, onde focou aqui nesse trabalho, focou em pacientes oncológicos com tumores de cabeça e pescoço. É uma revisão sistemática e esse estudo mostrou que os atrasos tinham um impacto muito grande nos pacientes que diagnóstico atrasado, e isso aí inclui o laudo. Esse aqui é um trabalho publicado nesse ano no DCO, Trial prospectivo, que tem dois braços, né? Um braço dos pacientes que tinham tumores de bexiga e eram avaliados pela ressonância magnética, e no outro braço, pacientes que também tinham câncer de bexiga eram avaliados pela RTU para avaliar o status da camada muscular. Né? Então, o que se queria ver? Se a ressonância magnética ela encurta o caminho até o tratamento definitivo. Esse trabalho foi bastante interessante, que mostrou que na jornada, na linha de tratamento, que o paciente estava incluso no braço da ressonância magnética, teve uma redução de 45 dias, isso é muito importante, né, de 45 dias no tempo até o tratamento correto, e isso aí sendo feito de forma bastante segura. Né? Então, houve uma segurança nos pacientes que fizeram somente a ressonância, mostrando que a imagem tem um papel central nesse cenário oncológico. Então, esse estudo evidencia, né, como a otimização dos fluxos diagnósticos pode impactar diretamente na intervenção terapêutica, na linha final ali da jornada diagnóstica e de tratamento dos pacientes. Isso aqui uma recomendação da NHS da Inglaterra, que é uma diretriz para emissão de laudo, para vocês verem que isso aqui já está bem implementado no Reino Unido, né, onde mostra que tem tempos definidos para cada tipo de relatório e eles fazem uma auditoria referente a esses tempos, e isso é bastante interessante. E para vocês terem ideia, que na oncologia ambulatorial o tempo para entrega do relatório é de 3 dias. Né? Quando a gente compara aqui com a urgência grave, que seria o paciente estar ali na emergência, esse aqui seria de apenas 4 horas. Mas vejam como isso é interessante, né? Que a gente já tem uma forma de auditar do ponto de vista
populacional os tempos dos relatórios. É importante entender que no Brasil também existe uma regulamentação para o início do tratamento dos pacientes oncológicos, né? Tem outro trabalho da radiologia brasileira, um trabalho local, então, né, com autores locais, mostrando que a subespecialização reduziu o tempo do relatório. Isso é bastante legal, né? Então, aqueles locais que têm fluxos com laudos dados por especialistas, você consegue reduzir o tempo para a entrega do relatório. Então, vejam quanto era o turnaround time inicial com radiologistas, vou dizer assim, generalistas, né? E quando você vem para aqueles laudos dos subespecialistas, houve uma importante redução do tempo. Tem esse outro trabalho, The Good, The Bad, The Ugly, que são os pontos que a gente tem que ter atenção no TAT, no Turnaround Time, né? Nem tudo são flores, né? Então, quais são os pontos positivos? A melhora do fluxo de trabalho e otimiza processos, acelera a tomada de decisão clínica, né? Se dá o laudo mais rápido, o oncologista, o clínico que está com o paciente consegue tomar a conduta mais rápida, aumenta a satisfação do paciente, dos médicos solicitantes, permite a identificação precoce de gargalos operacionais. E qual o ponto de atenção? Pode distorcer prioridades assistenciais, em vez de você também focar em outros pontos de uma equipe médica, como pesquisa, ensino, você fica só vidrado ali em dar laudo. Cria um viés para casos fáceis e em detrimento dos casos complexos, que a gente chama de cherry pick. Então você vai lá, seleciona aqueles casos mais fáceis, a litíase, um seio da face só com um pouco de espessamento mucoso. Então isso aqui é uma problemática, logicamente que tem maneiras de você mitigar isso com plataformas do RIS, você consegue rastrear e mitigar esse tipo de ação. Incentiva um foco exclusivo em velocidade, e conversando bem com o que falamos, né, que pode distorcer prioridades e pode induzir a comportamentos compensatórios inadequados. E um outro ponto é que pode contribuir para o burnout da equipe radiológica, então você fica ali só atrás, correndo atrás de liberar laudo, e isso pode gerar um burnout na sua equipe, pode perder significativamente a qualidade diagnóstica. Você vai dar um laudo muito rápido, você pode comer alguma lesão, você pode deixar de considerar outros diagnósticos diferenciais e quem sai perdendo no final é o paciente. Sai com um laudo rápido, porém com o diagnóstico errado. Então, ponto de atenção também. Aumenta o risco de erro diagnóstico por pressão temporal, que conversa com o que eu falei acima, e gera cultura organizacional tóxica, muitas vezes focadas apenas em métrica. Você fica ali só vidrado, focado em dar laudo e esquece de todo o resto, que é muito importante e gera valor em saúde. Tem outra publicação interessante na Academic Radiology, que fala basicamente do uso de inteligência artificial e preditores de atraso. Esse é um trabalho bem legal e trazendo para o centro da mesa aqui a inteligência artificial mais uma vez, onde a inteligência artificial aqui pode otimizar os processos e identificar quais são os fatores que estão relacionados a atraso diagnóstico, né? Então, existem mecanismos para isso, de machine learning, deep learning, que conseguem fazer esse tipo de avaliação. Algumas limitações importantes que temos que considerar também, para quase encerrar aqui esse bate-papo, que os mesmos estudos alertam para o risco de simplificações excessivas ao avaliar o desempenho radiológico exclusivamente pelo tempo de entrega de relatório. Muitas vezes você tem equipes, vamos dizer de forma generalista, né, que entregam laudos rápidos, porém não geram valor em saúde. Você não publica, você não participa de ensino, você não tem uma boa comunicação com sua equipe assistencial, onde você vai trocar informações, participar de tomoboard, fazer a troca e com isso gerando valor em saúde, gerando valor principalmente para o paciente, que é a pessoa que a gente mais tem que focar nesses casos. Então, algumas estratégias práticas para a redução do tempo de entrega do relatório com valor. Então, a subespecialização oncológica, você montar muitas vezes equipes dedicadas exclusivamente à radiologia oncológica com treinamento específico e fluxos bem otimizados para cada tipo de neoplasia, você consegue muitas vezes otimizar esse tempo de entrega. Você tem subespecialistas da área vendo aqueles exames, então isso no final das contas vai reduzir o tempo de laudo, você vai entregar o laudo mais rápido e com maior qualidade. Participação de tumor boards multidisciplinares para discussão de casos complexos,
muitas vezes você fica preso num caso complexo, você não tem uma comunicação, uma linha direta com o oncologista ou cirurgião do caso, e você fica com aquele caso num gargalo e não consegue render. Então, essa comunicação direta, participação em tumor board é essencial para nós radiologistas, que somos o centro, somos um centro importante de tomada de decisões em contextos oncológicos. O BI com KPIs clínicos, né? Então, não usar somente uma métrica de TAT, usar também KPIs clínicos, e a gente consegue fazer isso com BI, com desenvolvimento de painéis de controle, que interage com métricas de tempo com indicadores de qualidade clínica e desfechos assistenciais, porque muitas vezes o que é mais importante é ter um desfecho positivo. Né? Em vez de você entregar o laudo e ter um desfecho negativo, é mais importante que você entregue o laudo e ter um desfecho positivo. Então, isso é muito importante que a gente coloque também essa variável na equação. E, por fim, a inteligência artificial. Mais uma vez, aqui voltando com ela, na triagem com validação. Muitas vezes é importante a gente ter uma inteligência artificial para, talvez, puxar aquele caso que tem uma imagem suspeita para o topo da worklist. Por exemplo, um paciente que tem um TEP, que tem um pneumotórax, pneumoperitônio, uma hemorragia cerebral, você consegue, com inteligência artificial, fazer a detecção dessa alteração. Esse exame já é jogado na worklist como prioritário e você consegue entregar um laudo de qualidade, rápido e salvando uma vida pela rapidez do diagnóstico. E além disso, devemos ter auditorias. Né? A auditoria é essencial para termos melhorias sustentáveis, né? E sempre devemos fazer revisões constantes e sem muita burocracia. Então, essa auditoria deve ser mais leve, essas revisões constantes, sem grandes burocracias, senão isso aí acaba deixando de girar a roda. Né? E, por fim, é importante que guardemos que o turnaround time, que é o TAT em oncologia, vai impactar em desfechos clínicos. E a mensagem principal é que otimizar tempo mantendo qualidade é o que é essencial. Temos que gerar valor em saúde e não apenas correr atrás de métricas operacionais. Temos que correr atrás de métricas clínicas para a gente pensar no nosso maior propósito, que é gerar valor para o paciente. Então, dessa forma, concluímos que o TAT não é só uma métrica operacional, é uma variável assistencial e muito robusta. Né? Então, reduzindo o tempo da entrega do laudo com segurança, propósito, integração multidisciplinar, impacta diretamente de forma positiva no paciente oncológico. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, tem um artigo no LinkedIn que eu publiquei recentemente. Eu queria agradecer mais uma vez por me acompanharem aqui e até o próximo vídeo.